Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui junto com o Instagram e com o YouTube. Eu tô fazendo um novo teste, né, para ver qual a plataforma que vai ficar melhor, para ver essa gravação, para ver a questão da interação, como é que eu vou me sentir melhor, como é que vocês vão se sentir melhor. Oi, irmã, tudo bem? Tô fazendo um teste hoje aqui de duas plataformas, né, que é o Instagram. Oi, Paulinha, que bom ver você aqui. Feliz. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês me sinalizam se estão ouvindo bem, por favor? Se rolar, tá me ouvindo bem, bota só uma mãozinha. Ó. Oi, tá ouvindo, né? Tá ótimo. Então tá. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro chakra, né? Já é a nossa terceira live sobre os chakras. Oi, Pati. Que bom que você tá aqui. Minha irmã Chica. E a gente vai estar falando sobre o terceiro chakra. Oi, Fabinho. Oi, Aline. Gente, eu vou falando, né, e dando bem-vindo pro pessoal. Talvez eu não consiga ver tudo nesse momento, mas vocês vão mandando as informações, as perguntas que vocês tiverem, tá? A gente vai estar aqui, eu vou estar acompanhando aos poucos. E como essa live agora hoje é sobre o terceiro chakra, a gente vai estar falando sobre a nossa energia do poder. E o terceiro chakra é esse chakra que está aqui, né? A gente já falou sobre o primeiro chakra, que é o primeiro chakra, é o chakra do períneo, que faz a nossa ligação com a terra, com essa energia da mãe terra, né? Depois a gente falou na semana passada sobre o segundo chakra, que é o chakra que fica na região do nosso umbigo, um pouquinho mais abaixo, que tem a ver com a nossa reprodução, com a nossa sexualidade, que tem a ver com a nossa ancestralidade e toda com essa energia daqui desses órgãos, né, dessa região aqui. Agora a gente vai falar sobre o terceiro chakra, né? O terceiro chakra é o chakra do nosso poder pessoal. Não é pouco chakra não, né? É muito chakra, assim. E a cor, né, desse chakra é amarelo, né? Eu tô vindo sempre personalizada para os lives, né? Eu acho que traz a energia, ativa a energia, né? O elemento que representa esse chakra é o fogo, né? Então, assim, amarelo, fogo, sol, girassol, né? Tudo, vela, tudo que remete ao elemento fogo, a gente vai estar ativando esse chakra, tá? Oi, Manu, bem-vinda! Então, a partir do momento que a gente está em contato com essas cores, com esses objetos, com essa energia, a gente vai estar ativando. Tem outra forma de ativar, que é o mantra Ram. Depois a gente vai fazer esse exercício, né? Ram com R-A-M, né? A gente já fez o Lam, já fizemos o Vam e agora vamos fazer o Ram. E cada um, né, cada tom, né, porque o som, ele é vibração e ele também é energia, né? Cada chakra, ele vai estar trabalhando com um tom, com uma vibração, oi Clara, com uma vibração e a gente vai estar ativando esses chakras. Então vamos lá, o que é esse terceiro chakra, né? Como eu falei, o chakra do poder pessoal. E o que quer dizer isso, assim, né? Vamos lá. Eu vou perguntar para vocês fazerem contato, tá, com isso. O que é a palavra poder para vocês, tá? Vê o que vem para você quando eu falo essa palavra, tá? Poder. É um sentimento negativo, é um sentimento positivo, é uma sensação de alguma coisa, alguma lembrança, alguma memória. Como é que é essa palavra para vocês, tá? Se conectam com isso. Se vocês quiserem escrever para mim, né? A gente vai dar uma desenrolada sobre isso, sobre poder, né? O que isso tem a ver, né? Com esse chakra. E hoje eu tava, enfim, eu já dividi um pouco com vocês aqui no Instagram, né? Eu costumo, quando eu tô em atendimentos e quando eu proponho exercícios em grupo, é uma coisa muito forte para mim, muito intensa, porque eu experimento o que eu tô propondo, né? E ao mesmo tempo que eu tô experimentando, eu tenho uma sensibilidade muito grande, sempre tive, né, desde pequena. O que eu precisei fazer foi entrar em contato com isso, né? Porque muitas vezes a gente acaba se sufocando um pouco. Oi, Artemisia! A gente acaba se sufocando um pouco quanto à nossa sensibilidade, né? Porque a nossa sensibilidade, ela vai falar sobre a nossa vulnerabilidade. E a nossa vulnerabilidade também vai falar sobre o poder, né?
Então, assim, entrar em contato com o exercício que eu proponho é sempre um desafio para mim, porque parece que eu sinto tudo que tem em mim e sinto campo, né? Essa sensibilidade é uma sensibilidade de campo. A gente se conecta aqui e eu consigo captar as sensações. A gente tem alguma coisa em comum, né? Tá todo mundo junto aqui, não é à toa. A gente tá vibrando junto. E a gente tá vibrando junto nesse chakra. Então, vocês que estão aqui estão participando da mesma coisa que eu tô participando, né? E aí eu começo a captar pela questão da sensibilidade e às vezes isso é muito desafiante, né? Porque é uma energia e a minha vida toda foi assim. Só que eu não tinha consciência das coisas que eu estava fazendo, né? Então, assim, a partir do momento que eu crio a consciência, eu falo, uau, tem muita coisa vindo. Então, as coisas que eu vou estar falando hoje são coisas que vieram pra mim nesses 2 dias. Essas semanas de chakras têm sido bem desafiantes. Eu tenho ficado uns 2 dias, assim, tipo, muito, tipo, off mesmo. E off que eu digo, né, pro mundo, mas muito on internamente. E às vezes, assim, é desafiante porque é difícil lidar com os sentimentos densos, né? Eu, às vezes, me identifico com aquele sentimento, né? Eu começo a sentir uma tristeza e eu falo, gente, o que é isso? Então, vamos lá. O que veio pra mim? E aí eu queria que vocês estivessem se conectando com tudo isso que eu tô falando e vendo se faz sentido no campo de vocês, tá? Primeira questão me veio com a questão do poder, né? O que é o poder? O poder, se você for pegar num dicionário, né, ele vai te dar aquela definição, vou até ler pra vocês aqui, tá? Uma definição bem ruim, tá? O direito de deliberar, bacana, né? Agir e mandar. Tipo, gente, na boa. Não, sabe? Esse não é a definição de poder. A definição do poder é estar em contato com o seu próprio brilho interno, né? A partir do momento que você está empoderado de si, você está brilhando no seu poder, você está poderoso, você está no poder. Só que a palavra poder, ela é tão mal utilizada pela gente no dia a dia, né? Quando a gente fala em poder, pelo menos a mim, a primeira lembrança que me vem é uma coisa meio política, né? Tipo, uns poderosos, ou então uma coisa meio de status social, e já vem com aquele ranço, né? De opressão, né? E na verdade, aquilo ali não é o poder original. Oi, Andréia, bem-vinda. Não é o poder original, né? É o poder puro, na sua elevada vibração. Aquele é o poder já distorcido. Então, assim, primeiro é assimilar o poder, né? A palavra poder, a palavra da sensação do poder, né? A gente precisa fazer uma diferenciação do que é poder pro que é poder dentro da gente, tá? Então, assim, essa coisa do poder da sociedade e essa sensação que a gente traz um pouco de repelir o poder, não, a gente tem que abraçar, porque o poder na forma original, o poder na forma mais elevada, ele é incrível. É aquele poder que você sente, não sei se vocês já experimentaram uma sensação de vitória interna, né? Quando você... Um exemplo bobo, assim, né? Você levanta os braços e faz assim, sabe? Qual é a sensação que você tem, né? Tipo, de expansão, uma sensação de você estar inteiro em você mesmo, né? Uma sensação de estar muito presente, de ter uma energia que te abre para o mundo, né? Esse é o poder, sabe? E a gente se sente no poder, né? Quando a gente está, tipo, conectado mesmo, né? Essa energia, ela tá vibrando mais elevado. E aí a gente, se você perceber, né? As pessoas que têm um status, assim, que a gente consegue, tipo, verificar poder, assim, de cara, mas um poder já distorcido, né? Mas se você for observar, essas pessoas, elas têm uma postura muito elegante, uma postura muito de abertura, na verdade, né? Porque, assim, a gente, quando vai se sentindo menos, né, inferior, a gente tende a ir se fechando, e aí a gente fecha o nosso centro de poder e o nosso centro cardíaco, tá? E isso é uma proteção que a gente faz por uma questão de autoestima. A gente não se sente poderoso o suficiente para vibrar na nossa própria energia. Então a gente fecha a nossa energia e ao mesmo tempo a gente não faz as trocas.
Porque quando a gente fecha a nossa energia, a gente se fecha para o mundo, né? E aí o nosso corpo acompanha a nossa energia, o nosso corpo, na verdade, ele está refletindo como é que a gente, né, internamente está se comportando, né? Tipo, como é que a nossa energia está se colocando. Então, se a gente se fecha nesse mundo, dificilmente a gente vai conseguir fazer trocas. E aí, trocas tanto das energias mais elevadas como das energias menos elevadas. E a gente vai ficar num mundo completamente nosso. E a verdade é que quando a gente cria conexões, né? Esse chakra vai falar de conexões também, né? Quando você cria essas conexões, é isso que faz a sua energia fluir, né? As parcerias, as trocas, os relacionamentos, né? Você está integrando com o todo, a gente faz parte do todo, a gente funciona melhor no coletivo. Então é legal que a gente se abra para receber e para dar, né? A gente precisa, e esse chakra vai falar exatamente dessa parte. Vou tirar isso aqui. Minha mãe! Ó, que coisa, né? Quem chega nesse chakra tão poderoso. E aí esse chakra vai falar exatamente das nossas trocas, né? Dessa questão de estar fazendo a absorção e a limpeza. E por isso que eu falei no Instagram, na página, né? Eu falei que seria sobre nutrição. Nutrição porque aqui é o momento que a gente recebe e doa. É o momento que a gente absorve e deixa aí aquilo que não serve mais, né? E tanto energeticamente como fisicamente. Então é importante vocês estarem observando como é que está a alimentação de vocês. A alimentação física primeiro, né? Que eu digo de comida mesmo. O que vocês estão ingerindo? Eu percebo aqui que é uma coisa, um padrão meu, está ingerindo carboidratos, né? Por quê? Porque em algum lugar eu me sinto tão cansada, né? Tão sem vitalidade, né? Tão sem poder, né? Que eu preciso ingerir um açúcar, né? O açúcar no sangue, ele dá uma questão de energia muito forte. E esse chakra vai falar muito sobre a nossa fome, sobre a nossa alimentação, né? As pessoas, muitas vezes, elas se conectam com a comida, né? Então, elas precisam comer para elas se sentirem vivas, presentes, né? E aí, a gente vai falar sobre todos os chakras juntos, né? Porque esses 3 chakras, como eles falam dos chakras, são chakras físicos, eles fazem essa integração, tá? Muitas vezes eles se misturam. Você também vai perceber aqui medo, tá? Como você percebeu no primeiro, no segundo, todas essas energias, elas se conectam. Em algum lugar, isso fica mais exposto, tá? Mas a questão da fome, a questão da nutrição, ela é muito com essa parte do estômago, né? Tanto que aqui a gente tem o nosso aparelho digestivo, a parte do estômago, do pâncreas e do fígado, tá? Isso está muito relacionado à nossa digestão. Então, falando sobre alimentação, comida, você precisa observar o que você está ingerindo, o que está faltando para você, que você está buscando, né? Essa semana, por acaso, eu também me propus a voltar com as minhas vitaminas verdes, né? E é incrível, assim, tipo, a diferença de energia, porque o açúcar, ele me dá um pico, né? E o carboidrato, né? Tipo, o açúcar nem é, tipo, minha preferência, mas o carboidrato me dá um pico, sabe? Mas ele não mantém esse pico. Agora, o suco verde, ele me dá um super pico e ele me mantém, sabe? Então, eu ficava, tipo, eu tomei meus dias, assim, essa semana, né? Era um suco verde de manhã, né? Então, me dava uma super energia. Depois, eu entrava numa baixa de energia, que aí eu acho que era um trabalho energético mesmo, sabe? De ficar entendendo o que estava acontecendo, o que eu estava absorvendo para estar trazendo aqui na live. Então, essa questão da alimentação é importante. A alimentação que a gente já falou, né? Do que você se alimenta, mas se alimenta como informação, tá? O que você tá lendo, o que você tá vendo, né? Com quem você tá se conectando. Lembra que eu falei que a gente tá falando de conexões, sabe? Com quem você está se conectando, né? O que você anda falando, porque assim, a gente pode falar que aquela pessoa é muito negativa, mas é a gente que está se conectando com essa negatividade, porque a gente pode trazer a vibração mais elevada, tipo, a hora que a pessoa fala,
eu hoje estou muito triste porque, sei lá, perdi o ônibus e depois eu tive que gastar não sei quanto de dinheiro. Aí você fala, poxa, mas que bom que você tem esse dinheiro pra você gastar, né? Tipo, é isso, né? Você faz a mudança de perspectiva, né? O que não quer dizer que em alguns momentos você precise realmente se fechar, né? Tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? Momentos de fuga, muro, às vezes eles são necessários para que você se reestruture. O que não pode acontecer, né? E é uma coisa para te dar um pouco de alerta, é se isso é um padrão, assim, em todos os momentos que você tá, né, em situações, em ambientes, né, você se fecha. Isso é uma coisa para você observar, porque talvez você precise se abrir ou observar o que está te deixando tão inseguro que você fecha. Agora, se em alguns momentos você sente essa necessidade de fechar, tá tudo bem, sabe? A gente realmente precisa em alguns momentos se proteger, porque talvez a gente não consiga fazer outras proteções para não deixar a energia, né, chegar, porque em algum lugar dentro da gente, né, é o que eu sempre falo, o que tá fora tá dentro, tá? Então, assim, a gente atraiu aquela situação negativa, é porque em algum lugar dentro da gente aquilo existe. Talvez você não consiga se conscientizar do que tá dentro, então você precisa fechar para olhar para dentro e falar, nossa, o que tem nesse mundo aqui, sabe? Para depois você sair. E aí, aqui, esse chakra também vai falar do nosso medo e da nossa vergonha, né? E o medo também traz essa coisa do fechar, e a vergonha também. Mas é a vergonha de ser vulnerável, é a vergonha de ter erros, né? É a vergonha. Então, assim, quando você se coloca. E aí, o que acontece, né? Quando a gente é assim? A gente se coloca em situações. De uma maneira muito forte, né? De uma maneira muito impositiva, né? E às vezes muito agressiva, porque a gente polariza, né? A gente sai da fragilidade para agressividade. E na verdade é um caminho do meio, é a vulnerabilidade. Entender que em momentos você vai estar um pouco fragilizado, em momentos você vai estar um pouco fortalecido e fluir nisso, sabe? Oi, Gi, bem-vinda. Então tem que fluir nessa energia. E uma coisa que é mais importante de tudo, e foi o que eu estava falando, é muito importante a gente se assumir vulnerável, né? Porque ao momento que a gente entende a nossa vulnerabilidade, a gente consegue se acolher. Enquanto a gente olha pra gente colocando, você é fraco, você não tem coragem de falar Tá bom, Paulinha, vai lá, depois eu coloco. Eu não tenho coragem de falar na frente das pessoas. Olha só como é que você é fraco. Você nunca vai falar. E tem uma outra coisa muito interessante nesse chakra, que eu acho que é muito importante a gente estar falando, que é a comparação. E a comparação, ela decorre da competitividade. Quando a gente se coloca nessa energia de competição, isso detona a nossa autoestima. Cada um é cada um, todo mundo tem a sua forma especial de ser. Então não adianta vocês se compararem. Por exemplo, você quer ver uma coisa que as pessoas falavam muito pra mim quando eu comecei a gravar vídeo, né? Nossa, como é que você gravou vídeo? Nossa, você tá falando muito bem, o que você fez? Gente, na boa, é sempre muito difícil, sabe? Tipo, você acha que é fácil tá aqui? Não é, sabe? É sempre um desafio. O que acontece é que eu acolho meus momentos de tá bom, Manu, até mais. O que acontece é que eu acolho meus momentos de fragilidade, sabe? Pra eu chegar e estar aqui nessa live hoje, uau, vocês não sabem o que foi, sabe? Tipo, foram momentos que eu falei, eu não vou conseguir, eu vou conseguir, eu não... Sabe? É isso aí. Só que eu falei, não, peraí, vai devagar, sabe? Por que você tá falando isso pra você que você não vai conseguir? Você tá entrando exatamente na energia da insegurança, né? Na energia da falta de poder. Vai, confia que você consegue, né? Enfim, aí eu fiquei trabalhando internamente, sabe? Não é uma coisa tão simples. Eu não chego aqui e é super fácil falar, porque parece que é uma coisa muito automatizada, né? Tipo, parece que as coisas estão muito montadinhas, muito prontas. E não, assim, na verdade, quando elas estão muito montadinhas e muito prontas, a insegurança bate muito maior, porque eu tenho que seguir um roteiro, né? E é a gente, e aí eu vou falar mais uma vez sobre escola, né? Eu acho que eu já falei aqui, vou falar mais uma vez, se eu não falei aqui, eu falei nos áudios que estão no SoundCloud. Aliás, tem áudios sobre chakras no SoundCloud e as meditações no SoundCloud, tá? Então, assim, falando já sobre escola, né? Eu acho que a escola nos limita muito quando coloca que a gente tem que ficar fazendo roteirinho, né? Que a gente tem que ficar, tipo, fazendo resuminho. E aquilo, né? Tipo, coloca a gente numa caixinha. Porque se a gente fizer diferente, não dá tempo da gente criar,
né? Porque a gente fica inseguro de ter que seguir aquele script, né? E aí, quando você fica inseguro de seguir o script, você bloqueia a sua criação, sabe? Então, uma coisa que eu reaprendi, né, foi a desconectar dessa coisa, óbvio, né, eu faço um momento que eu, tipo, meio que organizo, posso até escrever, posso até colocar, mas, assim, não sigo o script. Tipo, eu até fiz alguma coisa aqui, tem algum roteiro, mas vocês veem que eu não olho, sabe? Porque na hora o negócio, puf, vai, sabe? E é muito mais a confiança de você falar pra você que você consegue, sabe? Que você é capaz de fazer, que você pode, né? Então, quando te dão um papelzinho e falam pra você anotar, a primeira coisa que estão falando pra você é que, putz, você não vai conseguir, sabe? Você, quando anota, você também coloca que você precisa daquilo, né? Tipo, é a forma como você olha da necessidade. Tem gente que, né, consegue anotar e desapegar disso. Mas eu sempre fui o tipo da pessoa que eu anotava pra estar dentro daquilo ali, né? E pronto, sabe? Eu me limitava naquilo ali e eu me vi muito num espelho de escola mesmo, né? E eu acho que a escola, ela dá uma tolhida muito grande na nossa autoestima, pelo menos a minha experiência com escola foi muito nesse sentido, né? Eu não me senti muito livre, muito criativa e me senti encaixotando, sabe? Uma coisa meio que me fechando, assim. Então eu tenho muito uma questão com escola, justamente por uma questão... Oi, Tainá, bem-vinda! E por uma questão de ser importante estar abrindo as 1000 possibilidades, né? E assim, eu sempre fui a pessoa mega inteligente, assim, né? Tipo, CDF, era a melhor aluna e tal. E assim, o que isso disse de mim? Gente, não sei. Eu acho que por muito tempo eu fiquei muito presa nesse status, nesse ego, assim, né? Hoje em dia eu vejo que muitas vezes eu tive dificuldades de... sair desse lugar de arriscar, porque eu já era muito inteligente. Então, assim, gente, você é muito inteligente. Então, tipo, então vou ficar aqui, né? Já tá ganho, né? Você fica num lugar de segurança por medo de errar, por medo de não ser tão inteligente, por medo de arriscar. Enfim, então tem muitas questões aí pra mim que vieram, né, com essa live, né? Então, eu tô compartilhando um pouco a minha história pra ver o que toca vocês, né? Porque foram as coisas que vieram nesse momento. E o quanto que isso, tipo, abalou a minha autoestima e a minha insegurança. Eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu acho que, assim, falar sobre vulnerabilidade é falar sobre a nossa história, né? Porque a partir do momento que o outro conhece a gente, né? A gente está apto a ser julgado e tá aberto para outras coisas, né? Então, assim, eu me abro para vocês para expor todos os meus sentimentos, a minha visão de vida, né? E vocês sentem isso, né? Então, assim, eu tô aberta a um julgamento, né? O quão frágil é esse lugar de estar aberto, né? O quão vulnerável é. Na verdade, não é frágil, ele é vulnerável. Então, assim, eu vou contar um pouco, né? Enfim, fui uma criança bem feliz, brincava bastante, né? Tive questões muito fortes de família, de agressividade na infância, de discussões, sabe? Eu sempre fui uma pessoa também muito impositiva, sabe? Que não conseguia muito administrar a minha raiva, então fui muito rotulada por causa disso. Mas tinha uma coisa muito forte quanto... a injustiças, né? Então isso sempre foi muito forte. Eu achei que, né, nas minhas... pensar sobre as questões da minha vida, eu achei que eu poderia fazer direito, porque a injustiça estava dentro de mim e tal, blá, blá, blá. Enfim, fui fazer direito fui fazer direito e aí, enfim, fiz um tempão, gostava do que estudava, é isso, né? Eu sempre estudei, eu sempre tive facilidade de absorver, eu sempre tive facilidade de estar ali, né, discutindo intelectualmente, questionando, eu sempre questionei muito, né? Apesar de ser muito inteligente, eu sempre fui aquela rebelde da escola, eu era rotulada também como rebelde, né? E tinha um pouco de permissividade por uma questão de ser uma aluna muito boa, sabe? Mas eu não era, tipo, a rebelde que fazia merda, eu só era a rebelde que, tipo, questionava as coisas, e eu tava numa escola que eu não podia muito questionar, eu tinha que me encaixar, né, assim. E aí, enfim, eu fui fazer direito, questionava, enfim, e também não
participava do estereótipo, né, do advogado, assim. Eu estava sempre muito diferente, sofri muito preconceito por causa disso, muito questionamentos quanto aos professores, principalmente. Não tanto os alunos, porque eu também era muito boa aluna, então, assim, tinha essas questões de preconceito. Eu me sentia que não... Eu sentia que eu não fazia parte daquele mundo, mas eu também... Sei lá o que eu era, né? Tipo, pra mim era aquilo, né? Eu gostava daquilo, então tá bom, assim... E era sempre muito difícil pra mim preencher uma coisa, assim, engraçada, não sei como é que é pra vocês, assim, o que vocês querem fazer da vida, assim, tipo, não era isso, também era isso. Mas tinha sempre uma pergunta, assim, qual é a sua profissão? Cara, quando eu tinha que botar advogado, isso era uma coisa muito difícil pra mim. Aí eu já sabia que tinha alguma inadequação, né, assim... E aí dentro dessas questões, assim, né, tipo, dessa história, o que ficou muito forte, né, eu estudei pra concurso, né, e assim, sempre estudando, sendo, pô, teoria, e a prática eu sentia falta, e eu não conseguia praticar, eu não conseguia me colocar no mercado, eu, né, não passei nenhum concurso, passei quando tava passando fugir, sei lá, sumia, E aí eu me perguntei, o que eu tô fazendo, sabe? Mas eu me perguntei porque eu tava extremamente estressada, né? Tipo, eu tava num lugar que não pertencia. Esse chakra vai falar sobre o nosso lugar. Eu não pertencia àquele lugar, eu não me sentia pertencendo àquele lugar. E aí eu começava a somatizar, eu comecei a somatizar todas as questões de não pertencimento. Eu comecei a ter bolinhas no rosto inteiro, assim, não sei se Paulinha lembra, que ela, nessa época a gente ia pro forró juntas, né? E a gente se via muito. Eu tive muitas bolinhas no rosto, e aí o meu cortisol, todo mundo pesquisava, não dava nada, meu cortisol tava alto, né? E aí eu falei, cara, tem alguma coisa, e nessa época eu não sabia, eu só fui perceber isso agora, depois de muito tempo. Eu tive a minha primeira crise de ansiedade, assim. E, na verdade, eu tive um período de ansiedade, né? E assim, eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo, eu só consegui perceber que, cara, eu precisava sair daquele lugar, porque não estava suportável. Eu ainda tive um chefe, né, tipo, num escritório que era o capeta, assim. Nossa, ele era muito, tipo, mal resolvido com a vida, estressado, né? Então, assim, eu também não era nenhuma santa, né? Tipo, não, santa no sentido assim, eu não ia aturar, né, o tipo de coisa que ele falava pra mim. Ele realmente fazia abusos, assim, né, tipo, emocionais e tal. E aí, psicológicos, né? E aí eu, enfim, né, saía e desisti depois dele. Eu falei, gente, já deu, né? Tipo... E aí fiquei um tempo, assim, sem saber o que fazer. Oi, João! E comecei a experimentar, porque isso é uma coisa que me perguntam muito, né? Como é que foi essa transição, né? Do advogado pro terapeuta. E como é que foi essa coisa de não saber o que é, porque eu vejo muita gente chega pra mim nos atendimentos com uma sensação de não estar pertencendo ao trabalho, que não sabe o que está fazendo, que está numa situação muito desagradável, né? E fica meio perdido, com uma sensação angustiante. Depois a gente fala de novo sobre o terceiro chakra. Então, assim, tudo que fala sobre onde você tá, o que você tá fazendo, é sobre esse lugar aqui, né? Porque é o seu lugar, é o seu propósito de vida, é o seu lugar no mundo, né? Então aí as pessoas sempre me questionam isso, como é que foi? E assim, eu fui pelo que eu gostava, porque assim, eu não sabia o que eu queria fazer, sabe? Fui experimentando, até que eu entendi. Comecei pela yoga, achei que queria dar aula de yoga, nunca dei aula de yoga. Amo de paixão, mas nunca dei. Tinha uma insegurança muito grande, ainda tenho, com questão de corpo. Meu corpo é super travado, sabe? Tipo, caraca. E é isso, né? Aceitar os limites do meu corpo, né? E fora a yoga, depois que eu vi... Oi, Isa! Depois que eu virei mãe, que, tipo, também me trouxe, né, umas dificuldades muito grandes, né, de tudo, né, que parece que, sei lá, cai um armário na tua cabeça quando tu vira mãe, assim, uma coisa muito doida, assim. E aí, sem dormir, né, sem comer direito, sem descansar, sem atender as suas necessidades emocionais, né, isso só veio pra mim depois de muito tempo, né, tipo, o que acontece é que no momento você tem que atender necessidades emocionais de uma outra criança, quando você não atende nem as suas e nunca atendeu, sabe? Então é muito desafiante ser mãe, porque você tem que se voltar para uma criança quando você, pelo menos no meu caso, e muitos casos que eu vejo, né, que eu atendo, e as pessoas nunca nem se voltaram para si. Então, assim, é uma inversão muito grande no momento que você fala, caraca, sabe, o que eu vou fazer? E aí começa a dar aquela angústia. E aí, na questão da Clarice que não dormia direito, minha filha, né?
eu fui e procurei uma terapeuta floral pra fazer um floral pra ela, pra ver se ela dormia e tal. E ela me falou assim: eu vou fazer um floral pra você também, porque, né, vínculo mãe e bebê e tal. E fez. E pronto. Cara, tipo, aquilo foi muito incrível, assim, me deu uma energia absurda, sabe? Me conectou de uma forma totalmente diferente. Eu gostei tanto do que aconteceu que eu fui fazer floral, né? Fui fazer o curso de florais. E foi, tipo, uma grande revelação pra mim, assim, porque, nossa, foi, tipo, incrível, fez todo sentido na minha vida aquilo, e aí eu comecei a fazer Theta Healing, né, e aí comecei a fazer um monte de cursos, meditação já fazia antes, e enfim, né, aí foi esse lugar de descobrimento, assim. E aí, quando as pessoas me perguntam, né, em relação a essa angústia, eu faço uma coisa que eu não gosto, eu não sei o que eu faço, eu falo, cara, se conecta com você, se conecta com o que você gosta. Agora, até isso é muito difícil, né? O que você gosta? Você sabe responder isso, né? Tipo, o que você quer da sua vida, né? E é uma coisa muito, muito boa que a gente trabalha muito no Theta Healing, né? Tipo, quando a gente vai falar de manifestação, as pessoas chegam muito falando pra mim assim: eu quero mais dinheiro. Aí tu fala, puta, beleza, né? Tipo, mais dinheiro. Mas assim, gente, dinheiro é energia. Você só tá me falando que você quer se conectar com a abundância. Agora, o que você quer quando você for abundante financeiramente, né? Porque você não quer o dinheiro pra ter o dinheiro. Você quer o teu dinheiro para usufruir dele, para usar ele para alguma coisa. Me diz, o que você quer com isso? Então, assim, você precisa saber o que você quer o tempo inteiro. Além disso, o que acontece é que normalmente a gente está tão desconectado do nosso poder, do que a gente quer, né, que a gente não consegue manifestar. Esse chakra também vai falar sobre manifestação. A gente não consegue manifestar aquilo que a gente quer, porque a gente não sabe pedir o que a gente quer. Então, se eu fosse falar uma coisa pra você hoje entenda o que você quer. Tipo, vá até atrás, porque assim, eu tava pensando outro dia, eu falei, dinheiro é sempre, né, um meio, assim, mas pra que dinheiro, né, assim, pra mim, pra eu conseguir estar em outros lugares, pra eu conhecer novos lugares, pra eu conhecer novas escolas, pra eu conhecer novas metodologias, pra eu conhecer novas terapias, novas pessoas, sei lá, pra mim é ampliação, né, expansão, né, tem a ver com a energia mesmo de expansão, de chegar pra outro lugar, pra conseguir atingir outras pessoas, sabe? Dinheiro pra mim é isso, assim, né, essa moeda de troca, de eu conseguir estar em outros lugares. E aí você precisa entender, porque às vezes as pessoas falam assim, eu queria trabalhar mais pra ter mais dinheiro. Será que você precisa trabalhar mais para ter mais dinheiro? Será que é isso mesmo que você precisa, mais dinheiro? Será que você precisa de outra forma? Porque tem várias formas de a gente conseguir trocar, né? Eu posso trocar serviços, por exemplo, né? E estar em contato com outras situações e outras pessoas. Enfim, tem muitas formas de troca além do dinheiro. E assim, talvez você, sei lá, pode manifestar que você vai ganhar sei lá, pode ganhar uma herança, não sei. E aí você vai ter o dinheiro que você sempre quis. E talvez você nunca tenha botado um propósito naquele dinheiro, né? Então, você precisa colocar o propósito, né? Tipo, quando você fala que você quer ter mais dinheiro, pra que você quer ter mais dinheiro? O que você quer com esse dinheiro, sabe? Então, assim, é importante você estar se conectando com esse poder pra você entender o que é que você quer, o que você veio fazer, qual é o seu lugar. Pra mim, faz sentido o quê? Fazer sentido. Sabe? Então, assim, quando eu começo a desejar alguma coisa, eu falo, será que isso faz sentido pra mim? Aí eu respiro, começo a entender se aquilo faz sentido. Porque às vezes eu desejo uma coisa que não faz sentido. Porque em algum lugar alguém falou que era interessante. A gente é muito sugestionável nesse chakra. Se a nossa autoestima não tá muito trabalhada, a gente é muito sugestionável. Então você fica muito ouvindo o que as pessoas estão falando e vai achar que aquilo é melhor pra você. E não é, sabe? As pessoas são diferentes, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua experiência, sabe? Não adianta você achar que o que a pessoa tá falando que fez sentido pra ela na vida dela vai fazer pra você. Você precisa se conhecer, e aí a gente vai estar trabalhando também a energia do autoconhecimento, né? Pra entender o que é importante pra você nesse momento. Tá? O que você quer, o que você veio fazer. Trabalha muito dentro do que você quer, o que você veio fazer. E mais, repita pra você que você é capaz. A vida toda as pessoas falam que você não é capaz desde pequena e na maior e da melhor das intenções, tá? Eu libero todas as pessoas das situações, porque assim, eu sei que tudo que fizeram até hoje, né, e que eu fiz foi na melhor das intenções. As pessoas já vem, vai sim, Gia, vai ficar salvo. As pessoas já vêm falando, né?
Sabe aquela coisa boba de criança, assim? Eu observo muito isso em mim. Falar pra criança assim, cuidado! Cuidado, sabe? Tipo, você pode cair. Você já tá projetando que ela caiu, sabe? E tá dizendo pra ela que ela não é capaz de fazer tudo sozinha, sabe? E na verdade, assim, quando você fala cuidado, você pode cair, você pode até falar, né? Filha, sei lá, você tem que ter cuidado quando subir dessa forma e tal. Ponto. Você não precisa projetar que ela pode cair. Porque o poder cair, você já projetou que ela vai cair e que ela não é capaz de se defender. E normalmente a criança fala assim, vou cair nada. Aqui é muito, assim, vou cair nada, assim. Porque ela quer dizer, eu sou capaz, né? Então, assim, desde pequena a gente vai falando coisas bobas, mas que vai minando essa autoconfiança, tá? Essa questão dela muito se empoderando do espaço, né? Se empoderando daquilo que ela quer e que ela conhece, tá? E autoestima, né? Às vezes, não sei se vocês percebem que muitas vezes vocês estão querendo agradar os outros, né? Vocês se voltam para os outros. De novo, né? Como mãe, é muito comum que eu me identifique em momentos com a sociedade cobrando que eu me vire para minha filha, né? E aí eu preciso fazer o trabalho contrário e falar, não, eu primeiro. Porque se eu não tiver primeiro, é aquela coisa do avião, né? A máscara caiu, você primeiro, depois a criança, sabe? Se você não tiver estrutura emocional, psicológica, física para lidar com você, com todas as suas questões, você não vai conseguir lidar com as questões que estão em volta. E as crianças, elas vão manifestar, né? Não só as crianças, né? Tudo ao seu redor vai manifestar aquilo que você precisa aprender. Todas as situações que acontecem na nossa vida são situações que a gente atrai para que a gente desenvolva o aprendizado sobre aquela situação. Então, se alguma hora aquilo estiver difícil para você, fala assim, o que acontece que eu preciso aprender que eu não tô entendendo, né? Tipo, se pergunta, o que eu preciso aprender dessa situação? Tá? É importante você estar jogando a pergunta, né? A resposta tá sempre dentro de você. É muito comum a gente jogar a pergunta para fora, né? Mas a pergunta para fora, ela deve servir muito mais para você fazer uma reflexão do que para você seguir a opinião de alguém. Porque eu já até falei isso nessa semana, né? As pessoas estão muito comprometidas com as próprias questões. Dificilmente elas vão dar sugestões, né, que de fato façam sentido para você. A troca é muito boa, é muito positiva, mas numa reflexão, não para você colocar o outro como espelho para você, porque você precisa colocar isso para dentro para ver se isso de fato espelha com o seu coração, com a sua energia, com o seu poder, porque esse chakra aqui, né, você precisa estar liberando para você estar em contato com o seu coração, tá? Então muitas vezes eles vão estar unidos ali na energia, tá? É o que faz sentido tanto com o seu poder quanto com o seu coração. Então você precisa estar sempre colocando para fazer essa reflexão e conexão com você para entender que faz sentido, tá? E muitas vezes, assim, a melhor coisa que você pode fazer é estar fazendo uma terapia para você ou fazendo um atendimento médico, dependendo da situação. Esse chakra também vai falar de muitas situações muito desafiantes, de ansiedade, tá? De depressão, tá? Essa falta de energia, esse cansaço crônico, né? O cansaço crônico é um cansaço repetitivo, né? Não é um cansaço de um dia, hoje eu tô cansada, é uma coisa que você sente um cansaço sempre. Às vezes você acorda, né, cansado e você passa o dia inteiro sem energia pra fazer nada, né? Então, assim, você percebendo que você tá numa situação onde esse cansaço, ele é muito característico, né? Ele é crônico, ele se repete. E você também tá sem energia para fazer nada. Ou mesmo você tá numa situação de ansiedade, onde aquilo não permite que você feche os olhos, por exemplo, sabe? Tem muitas pessoas que passam por isso. Fechar os olhos é perder o controle, né? E a ansiedade fala do controle, a ansiedade fala do medo, né? Por trás de toda a ansiedade tem um medo. E esse medo, muitas vezes, é o medo da perda de controle. A gente se ilude acreditando que a gente tem controle sobre tudo que acontece na nossa vida e a gente não tem, tá? A gente precisa confiar. E muitas vezes, quando a gente trabalha em cima da confiança, as coisas fluem, porque a gente está vibrando elevado, a gente está vibrando numa vibração mais alta. Então a gente deixa fluir. Quando a gente está com medo e no controle, a gente está na vibração mais baixa. Então as coisas começam a ficar um emaranhado, porque nem você consegue ver direito. Porque você está tão conectado com a sua visão, com o externo e com a sua mente, que você deixa de se conectar com o seu coração e com o seu sentir, com seus outros sentidos, né?
Outro dia eu tava conversando com uma pessoa e eu falei assim, eu demorei muito tempo pra entender porque que eu sou míope. Aí me veio isso essa semana passada, quando eu fui fazer a segunda, né, a live do segundo chakra. Me veio uma coisa assim, cara, tipo, você fechou os olhos. Tipo, hoje só enxergo graças à medicina, né? Tipo, porque eu uso lente. Porque se eu tivesse nascido, sei lá, né, sei lá, 100 anos atrás, eu não enxergo, sei lá quanto tempo, né? Não enxergaria, gente. E assim, o que acontece com a pessoa que não enxerga, né? Ela desenvolve outras habilidades, sabe? Ela desenvolve a audição, ela desenvolve o tato, ela desenvolve a sensibilidade de sentir o outro, a energia do outro, a vibração do outro, o pisar do outro, né? Então, assim, é muito mais que você entender que de olhos fechados você tem outros sentidos. Só que a gente tá tão conectado com o sentido da visão que a gente se desconecta de tudo. Então é importante, por isso que eu sempre vou insistir nessa tecla. Por isso que é importante a gente meditar. Porque a meditação traz esse fechar do sentido dos olhos, né? E mesmo, eu até fiz uma meditação dessa vez, a meditação é de olhos abertos, justamente para as pessoas que têm dificuldades de fechar os olhos. Eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade de fechar os olhos, de ficar em silêncio. Então, dessa vez eu propus um exercício, uma meditação que tem olhos abertos, para você estar se conectando e para fazer em qualquer momento, né? Porque quando você está de olhos abertos, você pode fazer na rua também. Então, eu propus dessa vez uma de olhos abertos. Oi, Clarice. Oi, Fagil. Eu propus dessa vez uma meditação de olhos abertos, tá? Para que a gente mudasse um pouco, porque existem 1000 formas de meditar. Se você não conseguiu meditar de alguma forma, você tenta mais uma vez. Não conseguiu? Muda o método, tem muitos métodos. Então, eu fiz questão de trazer um método novo para vocês estarem experimentando esse método. Ele vai estar trabalhando exatamente com a energia do fogo, tá? E vai estar trabalhando de olhos abertos. E você vai perceber que mesmo de olhos abertos, tá? No momento da meditação, a sua mente, né, e a sua energia, elas vão estar em outro lugar. Porque é uma capacidade que a gente tem de se desligar, sabe? E o nosso poder interior, ele é muito maior do que a visão, tá? Então a gente fica subutilizando a nossa capacidade, né? Então, é isso. Isso também vai falar sobre esse chakra, né? O chakra do poder pessoal, a gente subutiliza o nosso poder. A gente está sempre trabalhando com bem menos do que a gente poderia trabalhar, porque em algum lugar também a gente se exige tanto que a gente não quer dizer que talvez a gente, né, errou, tá tudo bem. A gente não quer arriscar, sabe? E aí a gente deixa de trabalhar com toda a nossa potência, tá? É muito importante a gente estar desobstruindo os nossos canais, desobstruindo tudo que a gente está impedindo, né, essa energia de passar, pra gente trabalhar na nossa potência máxima, naquilo que a gente veio fazer, naquilo que a gente sente que vibra, né? Não sei, aquela sensação, né? Todo mundo tem quando a gente fala de alguma coisa que toca nossas emoções, né? Que toca nossa energia. A gente arrepia, porque arrepiar é emoção. É quando toca o nosso coração, né? Principalmente nos atendimentos, quando a gente chega numa crença raiz na Theta Healing, tipo, eu vibro, assim, sabe? E a pessoa também sente muitas vezes, porque ela tá aberta a sentir, né? Tem gente que não, mas tem gente que já trabalha a sensibilidade, então ela sente também, então ela arrepia inteiro, e aquilo ali é emoção, é a energia fluindo no seu coração, sabe? Todas as vezes que você se arrepiar, você vai lembrar disso. É a sua emoção, é a sua energia fluindo, tá? Então, pra finalizar hoje, eu queria fazer um exercício com vocês. Um pouquinho antes eu queria falar sobre a energia da raiva também, que é uma outra coisa que me veio nesse campo. Eu quase ia esquecendo de falar dela, né? Esse campo também vai falar sobre a nossa raiva, tá? Esse sentimento, né, tão condenado pela sociedade, né? É um sentimento que tem uma grande dificuldade de ser acolhido, né? Tanto pela gente como pelos outros. E assim, não vamos esperar pelos outros, porque a gente já conversou sobre isso, a expectativa frustra, tá? O que a gente precisa é acolher a gente mesmo. Sentiu que tá com raiva, né? A raiva é uma onda, é uma energia. Ela vai vir, a gente vai sentir. A questão é como é que a gente administra essa raiva. Como é que a gente lida com a raiva. Ela é um sentimento como qualquer outro. Tira o julgamento sobre esse sentir. Oi, Flávia, bem-vinda. E se conecta com aquela raiva, entende por que ela tá vindo. Normalmente você vai sentir um calor no seu corpo, né? Ela vai trazer aquela energia, né? Fogo mesmo, né?
E na verdade, a raiva da forma mais elevada, ela é ação, ela é um impulso para você ir, né? Quando a gente conversou no primeiro chakra, lá atrás, que a gente falou sobre aquele mecanismo de fugir, né? Ou lutar, a raiva, ela é esse impulso, tá? E ela é super necessária. A questão é como é que a gente vai estar usando essa raiva no nosso dia a dia, porque se a gente entrar com tudo nessa raiva, a gente se queima, né? Então a gente precisa estar administrando essa energia, existem muitos mecanismos de você lidar com ela, é respirar fundo, é contar a respiração, é sair e voltar, né? E acolher a sua raiva, tá? E principalmente nas nossas relações, né, com mãe. Oi, Juninho, bem-vindo. Como mãe, né? Muitas aqui já são mães também. A gente também tem que acolher a raiva dos nossos filhos, né? Entender que tá tudo bem, explicar pra eles que acolhe a raiva e aprende a lidar, né? Porque a gente tende a gritar, a gente tende a inflar, né? E se a gente não também coloca pra fora, a gente também tende a corroer. Pessoas com gastrite, né? Algumas questões aqui, principalmente no aparelho digestivo, principalmente no estômago, se você sente queimação, azia, pode ser que você esteja implodindo, né? Porque não é explodir nem implodir, é achar esse caminho do meio para estar equilibrando essa energia, tá? Que a raiva é uma energia. Então, tira o julgamento da raiva, acolhe sua raiva e entende como é que você pode fazer o melhor pra você, tá? É pra você. Quando eu sinto raiva e eu explodo, o que acontece é que eu perco muita energia, tá? E não é porque, eu vou atingir o outro. Também é, mas é porque, pra mim, é muito desgastante estar na energia da raiva explosiva, tá? E às vezes você pode sentir raiva. Eu lembro que teve épocas da minha vida que eu sentia raiva, assim. Às vezes eu saía e ia correr, na época que eu podia correr, né? Posso, tá? Mas... ia correr, corria mesmo, sabe? Corria. Porque você vai canalizar aquela energia para alguma coisa. Canalizar a energia da raiva para o esporte é uma coisa muito interessante. Você sente bastante força, tá? Porque ela é a sua força interna, tá? Então eu vou pedir para vocês um exercício, né? Para vocês se conectarem com o exercício agora. Vocês escolherem um sentimento dentro do que a gente falou. Eu vou citar aqui de novo quais foram esses sentimentos que envolvem esse chakra, tá? Vou falar alguns, vocês não racionalizem muito. Se ouviu e fez sentido pra você, segura aquilo ali, tá? E sentido assim, você vai estar trabalhando esse sentimento. Pode ser que você já tenha o sentimento em mente depois do que eu falei, mas se você ainda não tem, eu vou falar aqui uma lista e você vai se conectar com esse sentimento ou com a situação que envolve esse sentimento ou com aquilo que você gostaria de melhorar, tá? Então vamos lá. Não só sentimento como situações, né? Por exemplo, problema digestivo, tá? Se você tem algum problema digestivo, você pode se conectar com essa somatização, com essa dor, tá? Raiva, agressividade ou violência. Frustração, insegurança, foco, baixa autoestima, medo, vergonha, não pertencimento, né? Aquela coisa que eu falei da falta do lugar no mundo, né? Negatividade, fadiga e motivação. Escolhe um desses, aquele que fez mais sentido pra você, tá? Ou com alguma situação que envolva algum desses sentimentos. Eu vou pedir pra vocês pegarem um papel. Se assim, não tiver um papel do lado, não tiver como pegar, faz uma visualização mental, tá? E aí vocês vão desenhar o sentimento, a situação, o problema. Oi, Marco, bem-vindo. Vocês vão desenhar, desenhe, tá? Faça o que vier, assim, o que isso te conectar no momento, vocês vão desenhar. Eu já fiz muito esse exercício nos atendimentos com a energia da raiva, assim, é muito interessante. E desenha sem se cobrar, né? Desenha fluindo, assim, vai, deixa vir, não se julga, não se cobra, vai desenhando. Depois que você desenhar, né? Não sei se você ainda tá desenhando. Depois que você desenhar, você vai olhar pro seu desenho, tá?
E aí olha para aquele desenho e vê o que aquilo diz pra você. Depois, se vocês quiserem compartilhar o desenho, vocês podem me mandar, se alguém tiver interesse de entender um pouco. Porque quando a gente olha, como é que é esse exercício, né? A gente faz o desenho e a gente olha para aquele desenho e a gente já tem uma outra impressão. Pode ser uma palavra também. Vê como é que é a impressão do que você tá vendo. Tipo, depois que você desenhar, você olha pra ele e fala: Nossa, isso me lembrou sei lá o que, isso me trouxe uma sensação de tristeza, isso me trouxe uma sensação de liberação. Todo mundo fez? Eu vou dar continuidade, tá? Depois a gente vai fechar os olhos. A gente vai colocar tudo nesse desenho, assim, tudo nessa projeção que a gente fez com o desenho, tá? Todos os sentimentos, as emoções que ligam, que conectam a gente com essa energia. Coloca tudo. Libera, libera mesmo. Coloca tudo ali. Fecha os olhos e vai colocando tudo dentro daquele desenho, tá? Projetando, tá? Mentalmente. Coloca tudo, vai colocando. Depois você vai imaginar que tem um fogo, uma fogueira, uma vela, e que você tá queimando tudo. Vai sentindo a leveza de queimar, vai sentindo a energia do fogo, ela traz a transmutação. Ela vai liberar a energia. Sente essa respiração, sente a leveza, sente esse terceiro chakra. E a gente vai encerrar agora com o mantra Ram. Vamos repetir 3 vezes, tá bom? Vocês podem botar a mão no chakra para vocês sentirem a vibração. Sinta essa energia, essa vibração, esse calor, o fogo, a vida, a intensidade, o brilho. E eu vou falar agora com vocês algumas frases e vocês vão repetindo para vocês, tá bom? Eu sou capaz. Eu me sinto capaz. Eu me conecto com o meu poder. Eu sinto o meu poder. Eu sou luz. Eu sinto a minha força. Eu me permito brilhar. Respira fundo. Pode abrir os olhos, voltando. Como é que tá a energia de vocês? Tá todo mundo bem? Gente, é sempre muito bom, né, estar com vocês. É sempre muito forte
sempre incrível, né? Chega a vibrar aqui, chega a arrepiar minha energia aqui. Percebam que quando vocês falam palavras e frases de confiança, como a energia de vocês se eleva, né? E façam mais isso no seu dia a dia, né? A gente costuma ser. A gente se coloca muito para baixo, né? Nossos pensamentos são muito negativos, a gente está sempre se cobrando, a gente está sempre insatisfeito com a gente. Então, o convite que eu faço para vocês, né, depois dessa live, é que vocês estejam sempre se acolhendo, sempre se conectando com a energia do amor próprio, né, que eu falei com vocês do chakra, e fazendo esse elogio. Se elogia todo dia, sabe? Chega perto de você no espelho e fala, olha como eu sou bonita, sabe? Eu sou uma pessoa que tem uma energia elevada, eu sou uma pessoa que sei o que eu quero. Posso repetir? Posso. Sei lá se eu lembro. Aqui é tudo improvisado, Clarice. Vai ficar gravado, tá? Acho que é mais fácil do que eu repetir pra você. Depois eu posso fazer uma frasezinha, vou botar lá no Instagram. Aí eu pego essas frases que, cara, é muito... Mas eu me conecto com o meu poder, eu sinto meu brilho, eu sinto meu poder, não sei mais. Foi. Então, sempre se elogiem, sabe? Acordem falando alguma coisa de bom pra você. Oi, tipo, bom dia, eu estou bem, eu estou feliz, hoje eu estou na minha energia mais elevada, hoje eu estou radiante. Coloque, se conecte também com roupas que te deixem com uma vibração mais elevada, cores. Eu sempre gostei muito de cores, eu acho que as cores falam sobre a nossa energia. Então, no dia que você estiver um pouco mais triste, você pode colocar uma energia, um sol, né? Colocar um laranja. Claro, não passe por cima da sua emoção, tá? Tem momentos que a gente vai precisar se recolher. E aí é entender que a vulnerabilidade existe, que tá tudo bem ser vulnerável, agradecer o seu momento de vulnerabilidade, acolher esse momento, se permitir chorar, se permitir desaguar. Se eu falar pra vocês que esses 2 dias foram 2 dias de cama e muito choro, vocês não acreditam, né? Não é tudo assim sempre, gente, não é mesmo, sabe? Então, tem momentos que realmente dá uma tristeza muito grande. Eu me conectei aqui muito com a questão do sol, né? Nessa mudança, né? A mudança fala muito sobre adaptação, sobre o lugar no mundo. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa estar limpando. Então, tem esses momentos de baixa mesmo, que são momentos de limpeza, são momentos de colocar pra fora a nossa sombra, de colocar pra fora todo aquele sentimento meio emaranhado, né? As distorções, as energias que a gente entende como negativa, né? São energias, né? Não necessariamente a gente costuma colocar, polarizar positivo e negativo, mas são energias e o importante é a gente estar em contato com elas para acolher essas energias. Elas existem dentro da gente, não existem essas pessoas assim, Instagram, Facebook, eles são um recorte da vida, eu vou repetir isso. Essas pessoas que têm muito sucesso, que aparentam ter uma minha vida incrível, com certeza elas têm as batalhas dela, todo mundo tem, né? Então, não se compare na hora da sua batalha, tá? Você é única, você passa pelas suas dificuldades, então você acolhe. Você não pode olhar pro outro e falar, nossa, mas ele tem uma vida tão difícil, por que eu tô chorando? Chore, tá? Você merece chorar, você se permite chorar. Chorar é energia em movimento. Né? Então deixa, libera, coloca a energia pra fora. Quanto mais a gente colocar essa emoção pra fora, melhor a gente fica. Então, se a gente fizer essa desconexão da nossa emoção, depois a gente não consegue suportar, né? Aquilo vai estar vibrando na gente de alguma forma pra gente olhar. Então, se acolhe, se olha, se cuida, principalmente se cuida, sabe? Olha pra você, porque é isso que vai deixar você bem com você mesmo. Gratidão, tá? Obrigada, Patrícia. Obrigada, Clarice. Estão cheios de elogios. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Tipo, a gente faz exercício de elogio, eu recebo um monte. Obrigada, gente. Gratidão. Semana que vem a gente tá aqui no mesmo horário no Instagram falando sobre... Eu vou testar o YouTube, tá? Tô testando, na verdade. Mas a princípio no Instagram, no mesmo horário, 5 horas do Brasil, 9 horas de Portugal. E a gente vai estar falando sobre o chakra cardíaco. Vamos lá, segura a emoção, porque, né? Vamos falar sobre coração na próxima
na próxima live. É isso, gente. Até mais. Beijos!